Boa tarde, queridos amigos. Aqui é a Natália no canal Doutora Online. Ao fazer um hemograma completo e descobrir um aumento nas plaquetas, muitos de nós perdemos o equilíbrio emocional. E qual nível de plaquetas no hemograma é considerado elevado? Com quais valores de plaquetas devemos nos preocupar? E é possível tomar vacina se as plaquetas estiverem elevadas? Então, a condição em que há um aumento do número de plaquetas no sangue é chamada de trombocitose. Permita-me chamar as coisas pelos seus nomes. Quem de nós pode ser diagnosticado com trombocitose? As causas dessa condição podem ser doenças infecciosas, inflamatórias e autoimunes, assim como tumores malignos do sistema hematopoético. Uma das causas da trombocitose é a anemia ferropriva, especialmente nos casos em que lidamos com perda crônica de sangue. Por exemplo, uma situação de menstruação prolongada em mulheres em idade reprodutiva. Normalmente, o limite superior das plaquetas varia de 350 a 400 mil por microlitro, dependendo dos intervalos de referência do laboratório específico onde o exame foi realizado. Alguns de nós, ao ver um aumento das plaquetas acima de 400 mil, imediatamente começamos a nos preocupar. Não se preocupe com isso, pois o aumento das plaquetas até 700 mil por microlitro é considerado trombocitose leve. A trombocitose moderada é observada quando as plaquetas aumentam de 700 a 900 mil e a trombocitose grave ocorre de 900 mil a 1 milhão. Uma forma especial de trombocitose é a chamada trombocitose extrema, na qual o nível de plaquetas ultrapassa 1 milhão. Na maioria das vezes, a causa da trombocitose grave e extrema são doenças oncológicas do sangue. E as plaquetas podem estar elevadas normalmente sem a presença de qualquer doença? E há toda uma série de razões para isso. A trombocitose de curto prazo pode ocorrer em situações de estresse e com esforço físico excessivo. No caso de desidratação do organismo, nesta situação, é preciso prestar atenção a um indicador sanguíneo como o hematócrito. Ele está presente em qualquer hemograma completo. Assim, na desidratação, esse indicador, sem dúvida, estará elevado. Além disso, uma trombocitose leve pode ser observada em crianças de até 11 anos. Uma causa bastante comum de trombocitose, em cerca de 40% dos casos, são doenças infecciosas, como inflamação dos pulmões, rins, cérebro, membrana interna do coração, além de tuberculose e sepse, infecções virais e fúngicas. Além disso, infestações por vermes, em particular ascaridíase e toxocaríase. Com frequência, doenças crônicas de perfil reumatológico que apresentam um componente autoimune inflamatório podem ser a causa da trombocitose. Por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, colite ulcerativa inespecífica e doença de Crohn. As formas mais graves de trombocitose são observadas na presença de vasculites sistêmicas. Nessas situações, há uma grande síntese do fator de necrose tumoral, que estimula a formação de plaquetas. Uma das causas mais raras de trombocitose é a remoção do baço. Normalmente, isso é observado uma semana após a cirurgia e atinge o máximo no final da segunda semana. Depois disso, em algumas semanas ou meses, retorna ao normal. Outra causa de trombocitose elevada pode ser lesões extensas nos tecidos, como fraturas, queimaduras e cirurgias abdominais. Além disso, a trombocitose é detectada em casos de câncer de pulmão de pequenas células e adenocarcinoma do cólon.
E é necessário tomar aspirina para prevenir a formação de coágulos sanguíneos na trombocitose? Claro, em alguns casos, são prescritos antiagregantes com esse objetivo e, em primeiro lugar, medicamentos à base de ácido acetilsalicílico. E o que fazer nesse caso se a aspirina for contraindicada? Por exemplo, no caso de úlcera gástrica e duodenal, nesse caso recorremos aos bloqueadores dos receptores plaquetários. Estou me referindo ao clopidogrel e ao ticagrelor. Existem situações em que o risco de trombose é muito alto. Isso inclui pessoas idosas que sofrem de diabetes e fibrilação atrial. Nesse caso, recorremos à ajuda de anticoagulantes como o frafarina, pradaxa e xarelto, entre outros. Felizmente, muito mais frequentemente ocorre trombocitose leve e moderada, para a qual a formação de trombos não é típica, mas em casos de trombocitose grave ou extrema, o risco de desenvolver condições fatais é bastante alto. E, em primeiro lugar, acidentes vasculares cerebrais e infartos. Uma das questões importantes atualmente, a qual se dedica atenção especial, é a possibilidade de realizar a vacinação contra o coronavírus no caso de plaquetas elevadas. Nenhuma das vacinas contém contraindicações diretas para pessoas com distúrbios de coagulação do sangue. Embora existam estudos que mostraram que a formação de coágulos sanguíneos é característica de uma série de vacinas que utilizam adenovírus como vetor. Na minha opinião, na presença de tendência à formação de coágulos sanguíneos, é melhor realizar a vacinação com vacinas que contenham o vírus síndrome respiratória aguda grave, COV-2, inativado inteiro. Para ser justa, é preciso dizer que o aumento das plaquetas por si só não indica trombose. No entanto, se as plaquetas estiverem significativamente elevadas, é preciso se precaver e tomar medicamentos que afinam o sangue, principalmente a aspirina. Ela impede a agregação das plaquetas. Além disso, com um nível elevado de plaquetas, é necessário verificar também os indicadores de coagulação do sangue. E somente se eles estiverem dentro dos valores normais, a vacinação pode ser realizada. E também recomendo que você assista a este vídeo, no qual analiso os fatores de desenvolvimento da trombose e respondo à pergunta de como evitá-la. Fiquem saudáveis, queridos amigos, e até a próxima!